Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, chegou aquele momento especial, momento de ouvirmos a santa e gloriosa mensagem da Palavra de Deus. Hoje conosco o Bispo Antônio Ivo Neves, da IMEP, aqui na rua Capitão Menezes 150, próxima da Travessa Narciso, que estará trazendo a Palavra de Deus aos nossos corações. Mas eu quero fazer um convite, ajude o canal Marcelo Mesquita aí de pregar e a evangelizar. Estamos precisando de 1000 inscritos para que a pregação do programa e os cultos possam ser transmitidos ao vivo. Então peço a sua ajuda, se inscrevendo no canal, tocando no sininho, compartilhando e dando like nos vídeos. Vamos à palavra de Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Um imenso prazer estar na rádio Shekinah e trazer a palavra do Senhor. Vamos meditar hoje em Romanos capítulo 5, versículo 1, no qual diz assim: justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem obtivemos também nosso acesso pela fé, esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também gloriamo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Pois quando ainda éramos fracos, Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios, porque dificilmente haverá quem morra por um justo. Pois poderá ser que pelo homem bondoso alguém ouse morrer. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Logo, muito mais, sendo agora justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora temos recebido a reconciliação. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Amém? E dizendo, novamente a palavra do Senhor: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aquele que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, com a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim. O dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, abundou para com muitos. Também não é assim o dom como a ofensa, que veio por um só que pecou, porque o juízo veio, na verdade, de um só, ofensa para condenação, mas o dom da gratuidade veio de muitas ofensas para justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte veio a reinar por esse, muito mais nos recebe a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Porquanto, assim como
por um só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim por uma só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação e vida. Porque assim como pela desobediência de um só, muitos foram constituídos pecadores, assim também pela obediência de um, muitos serão constituídos justos. Sobreveio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que assim, como o pecado veio a reinar na morte, assim também viesse a reinar a graça pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Então, irmão, estamos aqui diante de uma palavra que é muito preciosa. Essa palavra, a Bíblia já fala, Bíblia Sagrada. E no livro de Romanos, capítulo 5, está falando sobre a justificação pela fé e a paz com Deus. E falamos também sobre Adão e Cristo. E também sobre a graça que nós precisamos. Sem a graça de Deus, podemos falar também sobre fé, graça e justificação. A justificação, somente um justo poderia nos justificar: Jesus Cristo. E a justificação vem por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui hoje, nessa manhã, para aprender mais sobre a graça de Deus também. A graça é um favor merecido, que todos nós sabemos disso, e precisamos cada dia mais obtê-la. Quando nós pecamos, todos se entristecem. Não adianta. O Filho de Deus, quando se entristece, o Espírito Santo não vai sair de você. Não é bem assim. Quando eu peco, quando nós pecamos da descendência adâmica, que nós somos filhos do pecado, nós sentimos na alma o nosso erro. E por você sentir o erro, você se arrepende, porque você é filho de Deus. Há uma diferença do ímpio, não se arrepende de seus pecados. O ímpio, há uma diferença dele, a pessoa que não é salvo, a pessoa que não é filho ainda. Aqui isso está ofendendo, falando que não somos filhos. Não, não é. Em João capítulo 4, João capítulo 1 fala: mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, ao que crê no seu nome. Então, eu tenho que estar baseado na Bíblia. Então, eu estou te dando uma resposta na Bíblia. E contra a Bíblia, não adianta. Está escrito. Está escrito, está escrito. O próprio diabo falou, está escrito. O próprio diabo, quando foi na tentação de Jesus Cristo, ele falou, está escrito. Ele dará ordem aos seus anjos. Eles te segurarão lá de cima. Então, a palavra de Deus está escrita. Apocalipse está escrito, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E nesse dia, nessa manhã, aqui nos fala o seguinte: por quem obtivemos também nosso acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriemos-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também gloriemos-nos nas tribulações. Irmão, a tribulação gera perseverança, vem a experiência. Então, tem que haver tribulação, tem que haver perseguição, tem que haver as lutas. Deus, não, quando criou o seu mundo, mesmo na lei, na graça, já tinha luta. Com lei tinha luta, na graça tem luta. Então você está pensando que vai ter uma vida, vem para Jesus Cristo, vai ter uma vida mais de roda, não. Quando nós estamos sem Jesus Cristo, vivemos uma vida de pecado, uma vida boa, né? Várias mulheres, bebe à vontade,
fuma, cheira, mente, faz um monte de coisas erradas, porque é um pecado. Então o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Deus veio nos justificar, mandando Jesus Cristo para nos salvar. Aí vem a justificação. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí vem a graça de Deus. Quando você peca, o Senhor vem com a sua graça sobre a sua vida, sendo que quem peca não vive pecando, se arrepende e deixa, não vive mais no ato do pecado. Há uma diferença, irmão. Não adianta querer tapar o sol com peneira, não. Pecou, arrepende e deixa. Não tem outro meio. Ah, mas eu não consigo largar. Consegue sim. Vai para a campanha da libertação. Amém? Mas não continue no pecado. Aquele que fortalece o pecado, não tem nada a ver, tem a ver sim. Se tiver, seja qual for o pecado, aqui não estamos, por exemplo, especificar pecado, que não existe pecadinho nem pecadão. Se pega uma pedra grande e joga no mar, vai afundar. Pega uma pedrinha pequena, vai afundar. Então não existe pecadinho nem pecadão. Todos os pecados são iguais. Agora tem um pecado que é para a morte, é blasfema contra o Espírito Santo. Blasfemou contra o Espírito Santo, você não tem salvação. O que é isso então, blasfemar contra o Espírito Santo? Bom, alguns dizem que a blasfema contra o Espírito Santo é a renúncia, porque quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. Ele te convence do pecado, ele te convence do juízo e ele te convence da justiça. Tem pessoas que não adianta que não vai me convencer, não. Realmente não vamos te convencer. Quem vai convencer é o Espírito Santo que está em mim, que está falando, que vai convencer você. Aí, quando você é convencido por ele, você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Aí o Espírito Santo te convenceu. Mas quando você não quer ser convencido pelo Espírito Santo e receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, então você renunciou à salvação da sua alma, da sua vida. Então aí você perdeu. É onde vem a segunda morte, que é a morte espiritual. Essa morte é eterna e não tem salvação. Morreu espiritualmente, eternamente, não tem mais salvação. Agora, quando você estiver vivo, você pode ter a salvação. A salvação é ainda a esperança para que você está vivo, se arrepender e receber Jesus como Senhor e Salvador da sua alma, da sua vida. Então, a palavra do Senhor fala que é a esperança, né? Ela que nos fortalece, ela traz a experiência. E ela não é enganosa, não desaponta. Por quê? O Espírito Santo está derramado dentro de nossos corações. A minha esperança que eu tenho é de vida melhor. Mas que isso é? Se está ruim, você vai chamar mais coisas ruins para você? Não. Está ruim, creia que vai melhorar. Ah, está ruim, vou me matar. Ah, vou me jogar lá de cima. Não, está ruim, vai melhorar. Por quê? Porque você tem um Senhor na sua vida. A Bíblia diz que nós guerreamos contra nós mesmos. A palavra do Senhor fala que por aumentar o pecado, o amor de mundo se esfriará. Mas você está firme. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Ah, o Senhor está falando que está voltando e que o que está acontecendo vai acontecer mais coisas. Vai acontecer mais coisas, mas você está firme. Você tem que estar firme, você tem que estar positivo, você tem que estar na presença de Deus. Você tem que estar pensando sempre firme, porque assim você consegue vencer. Agora, se você se entregar ao pecado, se entregar à derrota, se entregar às coisas negativas, você não consegue ganhar, você não consegue vencer. Hoje, o que o Senhor está nos dando aqui é que Ele nos justifica. Ele é aquele que nos justifica. Ainda que o homem te condene, ainda que ele fale muitas coisas de você, o Senhor é aquele que veio te justificar. Ele justificou Maria Madalena, mas ele falou para ela: vai e não peques mais. Ele justificou, perdoou aquele ladrão, porque ele reconheceu que ele merecia estar naquela cruz. O outro não reconheceu. E ele falou: lembra de mim quando entrares no teu reino. O Senhor falou: hoje mesmo
estarás comigo no paraíso. Ele foi o primeiro a inaugurar o paraíso. Ele foi com o Senhor para o paraíso. Ele inaugurou o seu espírito, né, irmão? Então, eu tenho que reconhecer, você tem que reconhecer o seu erro. Nós devemos reconhecer os nossos erros. Irmão, se você está brigando demais, Deus está falando contigo. Para de brigar. Tá muita discussão, para de discutir. Não vai levar em nada. Procure estar no consenso. A Bíblia nos ensina, tudo é da palavra de Deus. A Bíblia nos ensina, aos servos do Senhor não convém contender. Mas, irmão, olha só, a palavra de Deus fala que não convém contender. Pronto, acabou. Vem brigar comigo, não, a Bíblia diz que a minha briga não é contra carne e contra sangue, contra a potestade do ar. Aí já quebrou. Mesmo você pode ser um mestre de capoeira, de karatê, judô, jiu-jitsu. Eu mesmo já tenho jiu-jitsu, se alguma defesa. Não preciso, preciso do sangue de Jesus, tem poder para repreender todos os males. Então nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra os principados, os demônios. Então é isso que você tem que lutar. Contra os espíritos malignos que ficam perturbando a mente sua. O sangue de Jesus tem poder, sai, aí ele sai. O sangue de Jesus tem poder, sai da minha família, aqui, intruso não é. Então a nossa luta é contra eles, é espiritual. E a palavra de Deus nos ensina, tudo tem que estar dentro da palavra de Deus. Se eu não pregar a palavra, então não estou vivendo a palavra. Tem que pregar a palavra, viver a palavra, tem que estar dentro da palavra. E o Senhor, cada dia mais, Ele nos ensina. Ele nos ensina que hoje o nosso ensinamento vai se ficar bem guardado. Primeira coisa, Deus te justifica. Memoriza isso na sua vida. O único que vai te justificar é Deus. Não dependa do homem. É Deus que vai justificar você em qualquer coisa. É Ele que vai entrar com providência na sua vida. Creia nisso. É Ele que te dá fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ele vai te dar fé para você vencer. Peça mesmo. Tudo é possível aquele que crê. Se eu creio, eu recebo. Se eu não creio, tudo é. Mas será que eu vou? Não, tudo é possível. Tudo. Se você crê, você recebe. Eu vejo o pessoal de uma certa denominação, que eu não vou falar o nome, mas eles são um povo que tem uma fé, que eles, alguns, né, com a fé, dão mesmo com fé e recebem muito mais. Muito mais mesmo, eu já vi isso, eu já presenciei isso. Eles dão mesmo e recebem. Porque eles dão com fé, não dão com barganha. Agora quando você faz barganha com Deus, aí você não vai ganhar nada. Deus não faz barganha com ninguém. Você vai perder tempo. E a graça, o Senhor está sempre com a sua graça sobre nossas vidas. Que bênção, né, irmãos? O Senhor nos ama tanto que nos agradecia, nos dá as vitórias, as bênçãos, mesmo sem merecer. Mesmo sem merecer, o Senhor nos abençoa, nos dá a sua graça. E a maior graça que nós recebemos é a salvação das nossas almas, a nossa vida eterna. Você tem que ter certeza que você um dia vai partir para o reino de Deus, para o reino dos céus. Mas para isso tua alma tem que estar preparada. Prepara-te, Israel, para te encontrares com o teu Deus. Devemos estar sempre preparados para se encontrar com o nosso Deus. É Ele que está aqui nessa manhã para te dar vida e vida de paz, de abundância. A palavra do Senhor nos ensina a fé, a graça e a justificação. Essas três coisas hoje pela manhã você receba com fé, receba a justificação pela fé, receba a paz com Deus, né? Que Jesus Cristo veio trazer a paz, veio nos reconciliar com Deus. Ele é o único que pode fazer isso, nenhum outro pode fazer. O Senhor Jesus Cristo é o único que veio te acrescentar fé.
E eu creio, nessa manhã, com a palavra, né? Vamos estar com a palavra. Um momento de pé, aquele capitão de 100 soldados, né? O centurião. Centurião significa capitão de 100 soldados. É por isso que é o nome centurião. O que é centurião? Capitão de 100 soldados. Ele falou para o mestre, né? O Senhor, somente uma palavra sua, olha a fé dele, uma palavra, nem precisa ir lá, uma palavra daqui, meu servo será curado. A fé daquele homem. Então ele não estava vendo o servo sendo curado, mas ele sabia que o servo estava ali doente e precisava ser curado. Como hoje mesmo, já recebi um pedido de oração para a irmã, que sua filha está com o coração grande, está com falta de ar. Logo de manhã me pediu, chorando. Eu falei, pode deixar, minha irmã, nós estaremos orando sim. Nós já entregamos pela fé essa causa na mão do Senhor, e Jesus já está colocando o coração no seu devido tamanho. Amém? Eu creio, e já é uma palavra profética. Irmãos, a oração, muitas das vezes a pessoa pensa que é só gritar, é só repetir várias vezes. Não, a oração é você determinar a palavra. Eu creio que essa palavra o Senhor vai ouvir e vai responder. O centurião, ele fez aquela oração. Basta uma palavra e o meu servo será curado. Ele fez a oração dele e ali foi curado. Amém? E hoje em dia não é difícil. É porque você não vê Jesus. É difícil você crer numa coisa, numa pessoa que não está vendo. Num Deus que não está vendo. Mas o nosso Deus é o Todo-Poderoso. Ele é Espírito. Importa que aqueles que creiam nele, creiam que ele existe, que é galardoador de todos aqueles que o buscam. Então, se você crê que Deus existe, você já é galardoador, já está recebendo presente o que você está buscando. Então, eu não vejo, mas eu creio que Deus está aqui e ele responde, porque ele é Espírito. O Espírito você não pode ver. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Ele é Espírito, ele é verdade. É como o vento. Aqui o ventilador batendo. Você não vê o vento. Você sente que o vento está batendo em você. Você sabe na hora que ele vem. Deus é como um vento. É Espírito. Ele vem, toca em você. Ele está tocando. Você que está ouvindo essa mensagem. O Espírito Santo está tocando em você. Para que você tenha mais fé. Para que você seja mais justo. Para que você tenha paz, para que sempre você saiba que a graça do Senhor te alcança, e você precisa sempre estar na presença dele, porque quando Jesus vier, não é somente você estar na casa dele, que é importante, mas você tem que estar em comunhão com ele, em todo o tempo, em casa, no trabalho, na rua, onde você estiver. Ele anda com você, e você anda com ele. É diferente, muito diferente. Deus anda comigo, Deus está no meu coração. E você está no coração de Deus? É diferente. Deus anda comigo, você anda com ele mesmo? Jesus fala que nós devemos andar como ele andou. Então hoje, para que você possa cada vez mais estar revestido, fortalecido no Senhor, leia a Bíblia, a palavra do Senhor. Leia a palavra do Senhor. Quando Jesus morreu por nós, sendo nós pecadores, lá na cruz do Calvário, ele disse: Pai, perdoa, porque ele não sabe o que faz. Então quero fechar aqui num momento de perdão. Vamos perdoar, porque o perdão é o único meio de você se acertar com Deus, com o seu próximo, para você ter vida eterna e para você ter paz. Perdoe, ame. Isso é muito importante. Perdoa.
quem te ofende. Jesus deixou as bem-aventuranças, falou sobre isso. Bem-aventurado, né, os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Tenha misericórdia. Chega de arrogância, de orgulho, soberba. Dinheiro não vai levar nada, vai ficar tudo aí. E o nosso amigo Agnaldo Timóteo, né, com toda a sua, né, vida que levou aqui na terra, e agora, para onde ele foi? Cadê o carro dele? Cadê a casa dele? Cadê o dinheiro do Agnaldo Timóteo? Onde é que está? Então, não leva nada. Nós levamos as nossas obras, as obras. Então, creio que ele esteja com Deus, né, porque não cabe a ninguém julgar para onde você vai quando morre. Só Deus sabe. E Deus está hoje, nesta manhã, nos fortalecendo com a sua palavra. Seja justo, pratique o amor, pratique o perdão. Seja justo, pratique o amor, pratique o perdão. Seja uma pessoa íntegra, um cristão mesmo, autêntico. Você que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador de sua alma, o tempo é agora. Entregue sua vida ao Senhor Jesus. Ele vai mudar, a sua vida vai ser transformada pelo poder dele. Mudar como? Vou ser rico? Não, você vai ter ser rico sim, de paz que precisa. Você vai rico sim, de alegria que precisa se alegrar. Vai ser rico sim, de amor para com o seu próximo, de perdoar e ter os frutos do Espírito Santo. É isso que nos dá a vida eterna. Que Deus abençoe, que possamos ter uma manhã abençoada na presença de Deus. Quero agradecer a Rádio Shekinah, que Deus abençoe cada vez mais, venha crescer, né? Amém? Nosso endereço, nossa igreja fica ali, na rua Capitão Menezes 150, Praça Seca, dia de culto, terça-feira, segunda-feira, sexta, Corredor de Fogo, e domingo, às 19h30, estaremos te aguardando. A paz do Senhor, que Deus abençoe.